Uma coisa que você tem que ter em consideração é que não existem milagres em nenhuma espécie de terapias. Não tem como, né? E sim formas de você fazer algo para melhorar a sua própria situação. Então, o importante é que você mesmo, esse é o objetivo de uma terapia, é que você mesmo passe a liderar a sua vida, não deixando essa responsabilidade na mão de outras pessoas. A sua vida, hoje, do jeito que ela é, do jeito que ela está, será que você sempre quis ou tem algo que precisa melhorar na sua vida? Será que ela está do jeito que você quer a sua vida? Ou você acha, no seu caso, que na sua vida há uma necessidade de mudanças, de melhoras em alguma área? Falando um pouco rapidamente sobre o dinheiro, ele é necessário para a nossa vida. Isso é fato. Todos nós precisamos estar bem em sentido financeiro, senão a nossa vida também, com dificuldades, fica muito mais difícil. Mas nada é mais importante do que você viver e ter liberdade. Uma liberdade de você poder ir onde você quiser, liberdade no seu trabalho, liberdade no seu negócio, liberdade do seu tempo, liberdade de escolha, liberdade para você tomar decisões sem você depender de ninguém, saber agir diante das diversas situações da sua vida, na sua área, entendeu? Tudo isso são perguntas que você precisa ter a resposta, entendeu? Essa é a importância que você precisa entender referente a uma terapia. Você tem o desejo que o seu negócio ele dê certo? Você tem o desejo de se dar bem em um relacionamento? Olha, eu tenho o desejo de namorar alguém e me casar no futuro. Tenho o desejo que isso dê certo? Eu sei que você tem. Mas, às vezes você pergunta assim para si mesmo, mas por que parece que para mim nada dá certo? Porque para mim parece que sempre tem que ser tudo do jeito mais difícil. Por que que as coisas parecem não dar certo para mim? Olha que interessante. Pense na seguinte situação. Imagine que você vai sair hoje na rua, é claro que está chovendo, né? Vamos dizer que parasse e não tivesse chovendo. Você vai sair hoje na rua e vai encontrar com você mesmo, só que você mesmo de 5 anos atrás. Você acabou de sair na rua e encontrou você há 5 anos atrás. Qual conselho que você daria para você mesmo? Que conselhos você daria para você evitar? Que conselhos você daria para você melhorar? Pensa um pouco, que conselhos você daria para você mesmo de 5 anos atrás? O detalhe é que quando você sabe quais conselhos você daria para você de 5 anos atrás, você está garantindo que ao segui-los, você sentirá orgulho de si mesmo daqui a 5 anos à frente. Nem tudo na vida você tem que errar para aprender. Para aprender tem que errar. Não significa isso. Não funciona bem assim. Não há uma necessidade de eu errar em tudo para que eu possa aprender tudo aquilo que eu preciso aprender. Então, através do nosso método de terapia, você com certeza melhora e muito em todas essas áreas da sua vida. Talvez você pense assim, mas eu não preciso fazer terapia, alguns dizem. E às vezes, no seu caso, realmente você não precisa mesmo de terapia. Mas o quão bem você se conhece? Essa é a nossa proposta. Oferecer uma terapia para quem necessita de terapia e um autoconhecimento para todo tipo de pessoas. Você conhece o que você vê no espelho todos os dias, mas nós trazemos até você o autoconhecimento de como a sua mente e como você funciona por dentro. Ajudamos você a entender as respostas a muitas perguntas que você faz a si mesmo e nunca encontrou as respostas, não pelo menos de uma maneira que seja mais satisfatória para você. O objetivo de uma terapia é ajudar a pessoa a aumentar e muito a sua própria autoestima, a sua estima.
Esse é o objetivo de uma terapia. Nós vivemos duas situações na nossa vida. Ou nós vivemos no recurso emocional, ou nós vivemos na dor emocional. Nós sempre estamos ou em uma ou em outra. Quando você aprende a conhecer a si mesmo, a sua mente, você passa a sair da dor emocional e entrar no recurso emocional, no alívio emocional. Ah, mas quer dizer então que eu nunca mais vou ter problemas? Problemas e dificuldades, em alguns casos até tragédias, acontecem nas nossas vidas. Nesse mundo, infelizmente, sempre vai ser assim enquanto esse mundo durar. Mas a diferença é que, aprendendo quem você é, aprendendo a lidar com as suas emoções, aprendendo a se voltar para o recurso emocional, mesmo quando surge uma situação de dor, eu posso garantir para você que a sua vida vai ficar muito mais fácil, muito mais suave. E quando você entra na dor, se você não sabe sair dela, você vive nessa dor por dias, semanas. Em muitos casos que nós atendemos, nós observamos que isso acontece por anos. Alguns desde crianças. Olha que interessante. É muito importante conhecer a si mesmo, pois isso o que vai trazer para você? Benefícios para a sua saúde. Eu vou falar um pouco, de maneira breve, dos 5 traços de caráter. E vamos entender como que cada um deles age quando está na dor emocional, ou quando ele está na baixa estima, você está com a autoestima muito baixa. Lembrando que no recurso, todos os traços de caráter são excelentes, servem para todas as áreas da nossa vida. Vamos começar a falar do lado financeiro. Veja se você conhece alguém assim, ou se você mesmo não é assim. Falando do primeiro traço de caráter, só vou explicar rapidamente, que nem todos estavam aqui nas últimas lives. O esquizoide, né, ele se forma. Os traços de caráter é o formato do seu corpo, para você entender melhor assim. O esquizoide, ele se forma quando você ainda estava na barriga da sua mãe até o primeiro mês, no máximo, de vida, depois do seu nascimento. O segundo traço de caráter é o oral. O oral, ele vai surgir na sua vida quando você já está aí no primeiro ano da sua vida, né, de nascimento, na fase de amamentação. O terceiro traço de caráter chama-se psicopata. Não tem nada a ver com a patologia psicopatia, né, mas sim psicopata do lado emocional. Ele se forma entre os seus 2 anos e meio de idade, quando você começou a caminhar. Depois vem o masoquista. Onde surge o masoquista? Dos 2,5 até uns 4 anos de idade. E depois, por último, o traço de caráter que chamamos de rígido, que ele se forma aí dos 3,5 até uns 5, 6 anos, no máximo até 7 anos da sua vida. Então, cada um desses traços de personalidade, eles formaram o seu corpo, que é do jeito que você é. Só que interessante que todos nós temos os 5 traços de personalidade. Todos nós, sem exceções. Não existe ninguém que tem 4, 3 ou 1. Todos temos os 5. A diferença é, como você pode olhar na telinha aí, olha, dá uma observada nas pessoas que estão aí conosco nessa live e observa a fisionomia de cada um. Você vê que não tem ninguém parecido com ninguém aí. Pode tentar observar. Levemente parecidos um com o outro, talvez, mas você vai observar que não tem ninguém igual. O que significa isso? Que desde a barriga da sua mãe até os seus 6 anos de idade, formou justamente esse corpo que você é. E aí que é interessante, que cada um, diante das situações da vida, agem e reagem de uma forma diferente. Você tem os 5, mas tem um deles que você tem mais. Você pode ter mais o esquizoide, no seu caso pode ser mais o oral, no outro caso o psicopata, no outro caso pode ser o masoquista, no outro caso pode ser o rígido. Mas todos temos os 5. Então vamos começar com o esquizoide. Como que o esquizoide ele reage? Lembrando que eu estou falando não no recurso.
né? Não estou falando aqui ele estando bem emocionalmente, estou falando não estando bem emocionalmente, estando na dor. O esquizoide, na dor emocional, em questão de relacionamento, ele acha que ele não precisa ter um relacionamento com ninguém, né? Desculpa, financeiramente, né? Ele acha que ele não precisa do dinheiro, simplesmente ele acha que ele não precisa do dinheiro. Ele não tem a boa ambição, ele não tem ambição nenhuma. Em alguns casos, ele nem sabe o que significa a palavra dinheiro para ele. Olha que interessante. Talvez você olhe, pense assim, poxa, essa pessoa deve ser uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito contente com a vida que ela tem. É bem ao contrário. Lembrando que se você fosse pegar essa pessoa como um caso isolado, você poderia dizer assim. Mas o problema é que essa pessoa, ela tem família, ela tem filhos, e são essas pessoas que sofrem por conta desse esquizoide estar na dor. Fatalmente essa família vai passar necessidades. Porque esse chefe de família, ou essa mãe que é chefe de família, que tem muita esquizoidia, muita esquizoide, como ela não liga para o dinheiro, ela acha em alguns casos até que ela nem precisa do dinheiro. São aqueles tipos de pessoas que usam mesmo as roupas sempre, nunca compram uma roupa, nunca compram um sapato, porque elas acham que elas não precisam. Mas e os filhos? E a esposa? Será que esses eles precisam ou não? Então, consegue entender que se o chefe da família ele é muito esquizoide e age na dor emocional dessa forma, quem vai sofrer não vai ser apenas ele. Para ele, ele vai achar que está bom, mas a sua família vai sofrer bastante. Vamos falar do oral. Como que o oral ele funciona em questões financeiras quando ele está na dor emocional? Ele entra com muita facilidade e muita frequência em dívidas. Ele vai ser extremamente dependente financeiramente dos outros. Sabe aquela pessoa que vive pedindo emprestado? Conhece alguém assim? Tem uma grande chance de ser um oral que está na dor. E detalhe, mesmo sendo adulto, sendo um chefe de família, casado, o que essa pessoa tem o hábito de fazer? Primeiro problema financeiro, sendo pequeno ou um pouco maior, ele corre nos pais. Às vezes os pais já estão bem velhinhos, uma idade bastante avançada. Lá vai ele recorrer aos pais em busca de ajuda financeira. Será que era isso que um homem formado, pai de família, deveria fazer? Você acha que estaria certo, quando surge um primeiro problema financeiro, ele recorrer aos seus pais para pedir ajuda? A recorrer para parentes, outras pessoas? Estou dizendo uma pessoa que ela não tem o controle sobre a sua vida financeira. É diferente, em todos esses casos, é diferente a pessoa que passa por uma situação financeira repentina, uma perda de emprego. Vamos supor que a pessoa mora numa área de enchente, deu uma enchente e perdeu todos os seus móveis. São situações atípicas e totalmente diferentes daquilo que eu estou falando. Mas uma pessoa que age dessa maneira, o problema, essa pessoa tem família, tem filhos, e são esses que vão sofrer por conta dessa pessoa estar na dor. Mais uma vez, fatalmente essa família vai passar por necessidades. Conhece alguém assim? E o psicopata? O psicopata, gente, quando ele está no recurso, ele é fantástico. Mas quando ele está na dor, o psicopata na dor emocional, ele vai tentar tirar vantagem dos outros, de você mesmo, talvez. Se possível, ele vai arrancar dinheiro dos outros por meio do engano. Olha como que uma pessoa se transforma quando ela está numa dor emocional. Sabe aquela pessoa que vai viver apenas de aparência? Esse é um forte candidato, o psicopata. Às vezes passando necessidades em casa, grandes dificuldades, você olha no pé dele, está com aquele tênis caríssimo, sem poder ter condições financeiras de ter aquele tênis caríssimo. Esse é o psicopata. Porque da porta para dentro, não importa o que a família dele está passando, ele pensa só nele nessas questões, quando ele está em dor emocional. Ele não está preocupado se os filhos estão precisando de roupa,
Se está acabando o arroz, o feijão lá na sua despensa, a sua esposa fala, simplesmente ele não vai ligar para isso. Mas da porta para fora, ele vai ter que mostrar para os outros que ele está bem financeiramente. Às vezes ele está andando com um carro lindo, maravilhoso, que não consegue nem pagar esse carro. E as pessoas lá fora, quando olham, falam, essa pessoa tem dinheiro, essa pessoa é muito bem financeiramente. É o famoso da boca para fora. Na dor emocional. Mas o problema não é só ele. Filhos, esposa, sua família vai sofrer. E fatalmente essa família vai passar por necessidades. Será que é justo para uma família quando um psicopata está na dor emocional? Todos sofrem. E o masoquista? O quarto traço de personalidade. Na dor emocional, no seu trabalho, olha que interessante o masoquista. É um dos mais habilidosos, um dos mais organizados. Mas quando ele está na dor emocional, mesmo quando ele tenha a oportunidade de crescer na sua empresa, ter um salário maior, um cargo melhor, ele não aceita isso, porque ele está na dor emocional. Sabe aquele marido que a esposa reclama que ele é inteligente, ele é esforçado, mas ele não cresce na empresa que ele trabalha? Todos os amigos dele passam à frente dele e progridem no trabalho. E ele continua no mesmo lugar que ele entrou de anos atrás, 5, 10, 20 anos às vezes. Porque no seu trabalho, o que vai acontecer com ele na dor emocional? É uma pessoa que faz muito esforço, mas muito, para ganhar pouco. Tem um trabalho próximo da casa dele, ganha a mesma coisa, mas ele tem medo de sair de um trabalho, que ele pega 2, 3 ônibus de manhã e chega bem tarde da noite, mas ele tem um medo de mudar por causa da sua dor emocional. Para essa pessoa, tudo para ela é limitado. Sabe o famoso pão duro? Justamente acaba sendo um masoquista na dor. Ele vira um sovina, um pão duro mesmo, literalmente falando. É uma pessoa que ele odeia as dívidas. Isso ele tem de bom. Mas ele tem tanta dificuldade em prosperar na área financeira porque ele tem medo de arriscar, ele tem medo de errar. Tem grandes habilidades e capacidade, mas não consegue prosperar na área financeira. O problema é que essa pessoa tem família, tem filhos, e fatalmente essa família vai passar por problemas financeiros. O último deles é o rígido. Como que o rígido age na dor emocional? O rígido ele tem uma vantagem. Ele tem um grande potencial para se dar bem financeiramente. Só que quando ele está na dor emocional, o que acontece com ele? Embora ele tenha um grande potencial, mas na dor ele passa a ter muitas dúvidas. Ele trava em tomar decisões. Ele não consegue prosperar. E é uma pessoa que tem uma grande tendência a ficar dependente dos pais em tudo. Às vezes com 30, 40 anos morando com os pais. Não consegue sair de casa. Ele não consegue se desligar dos pais. Embora ele possa ter a boa ambição, ele não sabe que rumo tomar a sua vida. Ele não sabe dar um rumo para a sua vida. E acaba tendo grandes decepções em sentido financeiro. O problema não é enquanto ele está lá morando com os pais. O problema é que essa pessoa com 25, 30, 40 anos ou mais, fatalmente ela já casou e tem uma família, agindo dessa maneira. Quem que você acha que vai sofrer com tudo isso? Com a atitude desse chefe de família, sendo homem ou sendo a mulher? Os filhos. Fatalmente vão passar necessidade, vão passar problemas financeiros. De todos esses 5 que eu falei, você conhece alguém assim? Você acha mesmo que é fácil viver com alguém assim? Às vezes você é assim. Se pessoas assim, elas tivessem um autoconhecimento de si mesmas, essas situações seriam, de maneira muito fácil, evitadas. Essas pessoas não teriam esses problemas. E em questões de relacionamento, como será que seria cada traço de personalidade? Eu falei um pouco do lado financeiro, né? Alguns problemas que geram quando nós estamos na dor.
Todos esses podem acontecer e no seu caso, às vezes, já está acontecendo. Mas aí você quer se relacionar com um namorado, uma namorada, você pretende se casar, ou simplesmente você quer se relacionar, se enturmar mais com as pessoas no ambiente que você vive. Só que você vive na dor emocional. E quando você vive na dor emocional, como fazer? Como que eu posso fazer para pegar e me relacionar melhor com as pessoas? Vindo talvez até ter um relacionamento sério com alguém. Na dor, o que acontece com cada um dos traços de caráter? O esquizoide, por exemplo. O esquizoide, ele é um tipo de pessoa que ele se isola, não gosta de carinho. Sabe aquela pessoa que não gosta de abraços? Não significa que você vai abraçar ela, ela vai empurrar você. Mas é automático, você vai perceber, parece que essa pessoa não está gostando muito que eu estou abraçando ela. Isso serve tanto para homem como para mulher. Aquela pessoa parece que ela quer se esconder das pessoas, da multidão. Ela quer passar despercebida. Em alguns casos, gente, essa pessoa até detesta ser tocada. Só que você se apaixonou por um esquizoide e casa com ele. E aí? Ou uma esquizoide. Você vai reclamar para quem depois? Você chega de casa do trabalho, você fala para sua esposa, querida, cheguei. Tá bom. Como foi o dia hoje? Bom. E as crianças? Estão dormindo ou estão assistindo TV. Sabe aquela conversa que não prospera? Você fala, parece que a pessoa não consegue dar uns zeros de uma corrente, né? Unir para a conversa fluir. Tudo bem, você casou apaixonado, né? Talvez faz pouco tempo que você está com essa pessoa, mas os anos vão passar. E você vai ter um poste dentro de casa para você conversar. Sai na rua depois, conversa com o poste. Qual vai ser a resposta que o poste vai dar para você? Nenhuma. Então, isso serve tanto para o homem como para a mulher. Né? O marido chega do trabalho, você corre nele. Ai, querido, você chegou. Por dentro ele pensa assim, é óbvio que eu cheguei, né? Estou aqui na porta. Ele só não vai falar isso para você. Mas ele pensa assim. Aí você fala, como foi seu dia de trabalho? Cansativo. A hora que você olha, ele já passou por você, está lá no banheiro tomando banho já. Você pergunta, quer jantar? Quero. Fiz a comida que você mais gosta. Ele nem pergunta qual. Acaba de jantar, você fica toda ansiosa, né? Agora ele vai fazer aquele elogio daquilo que eu fiz para ele. Só que a sobremesa está lá na geladeira, você não falou da sobremesa ainda. Aí você vai e fala assim, e aí, gostou? Gostei. E só levanta e sai. A vontade que você teria de catar aquela sobremesa e pá nele, né? Mas você não vai fazer isso, pá. Mas você casou com esse tipo de pessoa, você estava apaixonada por uma pessoa esquizoide e você quis casar com ela. Você vai reclamar para quem agora? Seus pais? Para quem? Essa pessoa não é uma má pessoa, é isso que eu quero que você entenda. Ela é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa maravilhosa. Só que ela está vivendo na dor emocional. Quando você traz essa pessoa por recurso, todos esses problemas de silêncio, de não querer afeto, acabam. E aquela pessoa que você estava talvez até pensando em separar dela por ela ser assim, você tem uma pessoa maravilhosa do seu lado, que precisa de ajuda, esse é o ponto. Vamos pular agora para o oral. E o oral, né? Na dor emocional, o oral. Ufa, né? Egoísta, não gosta de dar carinho para ninguém, ele só quer receber. Sabe aquela pessoa que chora com extrema facilidade, reclama de tudo, se faz de vítima? É o próprio, ou a própria. Sabe aquela esposa que o marido chega do trabalho, ela fala assim, eu quero um sofá novo. Ele nem falou, oi, querida. Ele pisa o pé na porta, eu quero um sofá novo. Você fala, querida, tudo bem, a gente vai comprar o sofá. Mas vai ter que esperar dar uns 3 meses, nós estamos pagando fogão. Acabou a mulher dentro de casa. Chora, se vitimiza, você não me ama mais.
Porque quando a gente namorava, você me comprava isso e aquilo. Agora, um sofá, o que que é um sofá? Sofá não é nada. Sabe aquela pessoa vítima? Vítima dela mesma, né? Ou senão o marido chega do trabalho, né? Oi, querido, como foi seu dia de trabalho? Péssimo. No meu emprego, ninguém gosta de mim. Meu chefe não gosta de mim. Meus amigos não gostam de mim. Eu estou pensando até em parar de trabalhar. Acho que eu vou começar a ficar em casa, ver se eu faço alguma coisa aqui de casa. Porque parece que lá no ambiente de trabalho eu não consigo me enturmar com ninguém. Ninguém gosta de mim. Ele não gosta dele. Não são as pessoas. Conviver com pessoas assim, tanto homens como mulher, você acha que é fácil? Você acha que é justo viver com uma pessoa assim? Detalhe, são pessoas maravilhosas que estão vivendo a dor emocional. Tem que tirar elas dessa dor, trazer elas para o recurso bem-estar emocional. Quando acontece isso, o que que acontece com essa pessoa? Você tem uma pessoa maravilhosa dentro de casa, sabe por quê? O oral, ele fala mais do que um papagaio ligado no 220. O oral fala até pelos cotovelos. Se o cotovelo conseguisse pronunciar alguma palavra, o do oral seria aquele que falaria por horas. Aí tem que ter controle também, né? Por exemplo, o marido chega do trabalho, olha que interessante. Ele chega do trabalho, ele vai falar oi, ele só fala o o. Ele pisou a ponta do pé no batente da porta para entrar 6 horas da tarde. A mulher dispara, é uma metralhadora. Ela conta tudo o que aconteceu desde a hora que ela levantou até 1 segundo antes de você chegar. Aí você continua na porta, esse que é o detalhe, você não conseguiu passar seu pé pelo batente da porta, você ainda está lá. Ela conta tudo aquele relato para você, né? Mas se você é um oral também, você vai contar tudo o que aconteceu com você no seu trabalho. O que eu quero dizer com isso? Não tem problema nenhum. Então, a mesma pessoa que se fecha, que se vitimiza, que não quer nem saber de carinho seu e nem de ninguém, é uma pessoa excelente para você conversar horas, se você desejar, por diversos assuntos. E o masoquista? O masoquista, quando ele está na dor emocional, na questão de relacionamento, ele é uma pessoa muito submissa. Alguns falam assim, poxa, então vou casar com uma mulher masoquista, que ela vai ser bem submissa, ou um marido masoquista, que ele vai ser bem submisso, eu vou deitar e rolar, quem vai mandar lá em casa vai ser eu. Mas esse que é o problema. É uma pessoa que se reprime demais, ele é submisso, mas ele se reprime demais, e não é submisso na boa submissão, como nós entendemos como funciona. Ele é um submisso que ele está suportando você. Ele está suportando a vida que ele leva com você. É uma pessoa que se reprime com extrema facilidade. Sabe aquele homem que, quando você namora, ele fala assim para você, você me ama? Mulher odeia isso, né? Você me ama? A mulher fala, claro, estou com você. Mas eu acho que você é muita coisa para mim, você é muito bonita para mim. Mas por quê? Eu sou um pouco mais baixo do que você, mas não sei se você realmente gosta. Faz 10 anos que você namora. Não sei se você realmente gosta de mim. Em outras palavras, se você está com ele é porque você gosta dele. Mas ele se torna uma pessoa cansativa para você. E mesmo se você está casado com um homem assim, por tempos ele vai fazer isso. Já faz 10 anos nós estamos casados, temos nossos filhos. Você tem certeza que você me ama mesmo ainda? Você imagine você, mulher, está com um homem inseguro desse jeito dentro da sua casa. Como é que você age? O que você pensa diante disso? Os homens não foram feitos para ser assim. Ele pode ser a pessoa mais bonita do mundo. Sabe o que ele vai se achar? Feio. Você vai sair com ele, vamos supor que você vai num restaurante com seu marido. Ele se arruma, tá todo bonito, passa um perfume lá, tal, que você gosta, que você comprou para ele. Ele chega para você, em vez de ele falar assim, como você acha que eu estou? Acha que eu estou bem? Ele vai falar, até que eu tentei, coloquei essa camisa nova, passei aquele perfume de R$ 500 que você me deu, mas eu estou me achando feio, não sei se eu estou cheirando bem. Você entende que para você que é mulher, como isso é cansativo? Tem que ficar, toda vez ficar empurrando a pessoa para cima, colocando para cima a pessoa, você não aguenta isso.
É uma pessoa que, por mais que você faça por ela, ela se deprecia em tudo. Tanto homem como mulher. Se for uma mulher, ela pode ser a melhor cozinheira do planeta Terra. Você vai almoçar na casa dela e falar: o que você achou? Não tá bom, né? Você nem respondeu. O que você achou? Não tá bom, né? Deve estar um pouco salgado, né? Ou deve estar um pouco apimentado, né? Ou deve estar sem sal, né? Ela faz a pergunta e automaticamente, de maneira depreciativa consigo mesma, ela já dá a resposta. Você nem precisa abrir a boca. Aí você vai lá, respira fundo e fala: não, tá maravilhoso, esse tempero seu é maravilhoso, você é a melhor cozinheira que eu já vi na minha vida. Aí ela se sente bem. Uma vez ou outra, gente, isso até passa, mas constantemente se torna extremamente cansativo. E é uma pessoa que ela vive sempre angustiada com tudo e com todos, na dor emocional. É muito difícil. E o psicopata, acho que eu pulei o psicopata, né? O psicopata, que é o terceiro, né? Eu fui direto para o quarto. Psicopata, quando você está casado com uma pessoa que é psicopata, que não tem problema nenhum, mas se ela está no recurso. Mas se o psicopata está na dor emocional, olha o que você acabou de arrumar para você. Uma pessoa autoritária, tanto homem como mulher. Uma pessoa bastante opressora, uma pessoa sem sentimentos, mentirosa e uma pessoa que impõe medo em você. Sabe aquela mulher que morre de medo do marido, ou aquele marido que morre do medo da esposa? Fatalmente, de um desses dois lados tem um bom ou uma boa psicopata. Só que você já casou com essa pessoa, você já vive com essa pessoa. Pensa como não seria fácil para você viver com uma pessoa autoritária. Você faz um arroz temperado na sua casa. Ele chega do trabalho e fala: cadê o feijão? Por que você não fez o feijão? Você sabe muito bem que eu gosto de feijão. Olha a diferença no linguajar. Querida, não tem feijão hoje? Não, não tem. Como eu fiz esse arroz temperado, né? Eu sei que você gosta, então eu achei que com feijão não iria ficar bom. E estaria tudo bem. Esse é o mesmo psicopata no recurso. Mas na dor emocional, quase que ele vai fazer você levantar e fazer o feijão. Né? Quase que vai acontecer isso. Ou mesma coisa, a esposa fala assim para o marido: olha, você vai sair? Já que você vai sair, passa na farmácia e compra para mim tal remédio. Assim, querido, eu vou passar. Só que ele tem uma lista desse tamanho de coisas e lugares que ele vai. E é óbvio que ele vai esquecer justamente aquela coisa que você pediu por último. Quando esse coitado chega em casa, é decretado, ela já vai nas sacolas fuçar uma por uma para descobrir se lembrou ou não lembrou do tal remédio que ela pediu para comprar. E é claro que não comprou, parece que é um azar, né? Quando ela descobre que o remédio que ela pediu não está lá, o que você acha que acontece? Terceira Guerra Mundial, dá uma guerra nuclear dentro de casa. Ela não vai prestar atenção que esse coitado foi na padaria, foi no açougue, foi no supermercado, foi buscar a criança na escola, foi buscar a mãe dela, a sogra, que estava lá na casa dela para vir almoçar junto com eles, foi abastecer o carro, foi fazer mais um monte de coisas. Nada disso essa pessoa vai levar em questão. Ela vai focar só naquilo que é do interesse dela. Você acha que dá para viver com uma pessoa assim? Você tem medo dela? Medo de respirar perto dela? Na dor emocional, você tem isso dentro da sua casa, ou um marido ou uma esposa psicopata. Falando do último, do rígido, né? O rígido, o que é o problema do rígido quando ele está na dor emocional no relacionamento? Ele é muito orgulhoso. Sabe aquele marido que ele está num trabalho, você está vendo que ele está tendo uma dificuldade tremenda de sustentar a casa, de sustentar a família. Mas é um emprego que ele trabalha junto com o pai dele, é um emprego familiar. Mas ele é muito inteligente, uma pessoa muito trabalhadora, e você sabe que se ele mudar de emprego, a vida da família vai mudar. Você vai lá e conversa com ele amorosamente para ele mudar. Ele derruba a casa. Porque ele é orgulhoso, ele não aceita que você fale nada para ele, tanto homem como mulher. Sabe aquela mulher que está sofrendo para fazer alguma coisa, o marido chega para ela: por que você não procura
fazer assim vai facilitar para você. Ela solta os cachorros em cima dele. Quem manda aqui na casa sou eu que sei o que eu tenho que fazer. Cuida dos seus assuntos que eu cuido dos meus. Já ouviu isso alguma vez? Tanto de um lado como do outro lado? O problema é que o rígido ele não sabe perder. Mesmo que você mostre para ele no seu relacionamento que está faltando coisas ou que está precisando de alguma coisa, ele vai falar que não. Porque ele não sabe perder. Sabe aquela pessoa que é um ciumento em excesso? Mas o ciumento por medo de ser traído ou traída? O marido chega em casa, a pessoa voa nele. Já vai no celular. Só aqui. Quem é esse? Quem é aquele? Falou com fulano de tal. É aquele que põe o rastreador no celular do marido. Assim. Ou se não, né, que nem um GPS. Coitado nem sabe. Agora ele está passando tal lugar, está virando a esquina, ele está no mercado tal, agora está indo no açougue, agora ele está passando no posto de gasolina. E com você, mulher, a mesma coisa. Ele está lá no trabalho, ele está vendo. Agora está indo na casa da mãe dela, agora está indo na casa da tia dela, agora está indo no supermercado. Mas onde que é esse lugar que ela está? Bom, já complicou tudo. Quando ele chegar em casa, aquele lugar que ele não conhecia, que não estava no trajeto que ele traçou para a sua vida, vamos dizer assim, ele vai querer saber onde que era esse lugar. E o que vai acontecer quando essa pessoa chegar? Quando ele chega, né? Ou quando, tanto faz ele chegar, ele é o que vigiava o ciumento, ou ela ciumenta quando ele chega, parece que a casa vai cair. E os filhos tudo ali em volta, né? Com o olho desse tamanho, observando uma mãe quebrando o pau com o pai ou vice-versa. Isso tudo acontece porque a pessoa está o quê? Na dor emocional. E é uma pessoa extremamente controladora. Tudo que você vai fazer não está certo. Tem que ser do meu jeito. Como que você faz para viver com pessoas assim, na dor emocional? Gente, isso se torna praticamente quase impossível. Você merece uma estátua, mulher, e você merece uma estátua, homem, se você vive assim. Na entrada da sua cidade. Uma placa desse tamanho, assim, né? Aqui, Jaz fulano e tal, que suportou uma vida, né? Você pode dar o adjetivo que você quiser. Mas é impossível viver com as pessoas, tanto do lado financeiro, quanto do lado emocional, gente, desse jeito. Só que todas essas 5 pessoas que eu falei, tanto do lado financeiro como do lado emocional, são pessoas excelentes que você tem. O problema delas é que elas estão na dor emocional. Mas para que essas pessoas elas possam mudar para melhor, elas têm que ter a consciência de que elas precisam fazer essas mudanças, senão não adianta nada. Vir para uma terapia ou fazer um gráfico para descobrir como você funciona sem querer, é melhor não vir. A pessoa não tem interesse em mudar, ela quer continuar daquele jeito. Por meio da nossa terapia, o que acontece por meio da nossa terapia? Nós conseguimos tirar essas pessoas da dor emocional, trazendo essas pessoas para o recurso que é o bem-estar emocional delas. Como você já deve ter notado, quando o lado emocional, o emocional, ele não está bem, o espiritual, o financeiro, o relacionamento entre pessoas também não vai bem. Quando o emocional está com problema, todos os outros estão. É um efeito dominó. Você pode ser um milionário na sua vida, mas se a sua família não estiver bem emocionalmente, não adianta nada. A nossa terapia ela é dividida em 2 etapas. O gráfico, a pessoa passa comigo, passa por mim. Esse gráfico ele pode demorar, dependendo da pessoa, de 2, 3 horas ou até mais. É nessa consulta que nós conversamos bastante e nós descobrimos os gatilhos de dor emocional que a pessoa tem. Passamos a entender como que a mente dessa pessoa funciona. Então, descobrindo as dores emocionais que a pessoa tem, que são os gatilhos de dor que trazem os problemas para ela e para a família, ou para quem convive com ela, não é? E mostrando como a mente dessa pessoa funciona, as coisas começam a mudar. Sendo necessário, depois dessa avaliação, sendo necessário fazer terapia, a gente agenda uma sessão uma vez por semana
para ajudar esse paciente a sair dessa dor e vir para o recurso de bem-estar emocional. Se não tiver necessidade de terapia, eu sou bastante franco em já dizer, olha, você não precisa de terapia. Você se conhece como você funciona emocionalmente, agora daqui para frente você segue seu caminho com essas diretrizes que eu estou passando para você. Você conhece o seu emocional. Mas se houver necessidade, eu também vou ser franco e dizer para a pessoa, você precisa fazer algumas sessões ou várias, dependendo da situação da pessoa, da dor emocional. Uma coisa é certa, você sabendo como você funciona, fica tudo mais fácil na sua vida. Você vai ter mais orgulho de quem você realmente é. Esse é um dos pontos importantes. Você vai aprender a melhor forma de você prosperar financeiramente, em relacionamentos, em trabalho e em espiritualidade. Que esse é o ponto que é importante nós termos em mente. Quando se fala em prosperidade, a primeira coisa que vem na nossa mente é dinheiro. E não é bem assim. O dinheiro, eu já disse no começo, ele tem um lugar importante numa vida familiar. Se uma vida com dinheiro é difícil, sem ele você pode ter total certeza que é muito pior. Mas se você tiver na dor emocional, você nunca vai prosperar em todas essas áreas da sua vida, que todas elas têm uma importância. O financeiro para você manter sua família, não ter problemas, né? Passar por dívidas. Relacionamentos com seu namorado, namorada, ou seu marido ou sua esposa. Lá no seu ambiente de trabalho, com seus colegas de trabalho. E com a sua espiritualidade, independente da religião que você tem. A grande maioria aqui nós sabemos com quem são, né? Mas independente da religião que você tenha, a sua espiritualidade se faz importante na sua vida também. Esses 4 são extremamente importantes que você prospere neles. Nunca se esqueça disso. E fazendo isso, com certeza, a sua vida vai ficar muito mais fácil. Vou passar para a Rosileia agora, que ela vai continuar um pouquinho breve aí, depois ela vai encerrar. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, eu posso responder depois. Se ninguém desejar, a gente encerra a live, tá bom? Então, quero agradecer o Luiz Fernando pela explicação e como foi dito, todos os traços eles são maravilhosos, desde que estejam no recurso, no bem-estar. E quando os traços eles estão na dor emocional, quando aperta o gatilho de dor emocional, é que ocasiona todas essas situações que o Luiz Fernando falou hoje na live. Mas quando a pessoa está no recurso dela, a vida fica excelente, o relacionamento entre família, amigos, a espiritualidade, o mental, tudo fica perfeito. Por quê? Porque a pessoa, ela realmente está na melhor versão dela. Então, para falar um pouco sobre isso, nós convidamos 2 pessoas muito queridas que fizeram parte, né, do gráfico, fizeram a primeira consulta e depois fez a terapia emocional. Então, a primeira pessoa que nós vamos convidar é a nossa querida Silvia, para falar um pouco conosco como foi a experiência dela fazendo o gráfico e também a terapia emocional. Então, Silvia, você pode falar? Posso sim. Boa noite a todos. Na verdade, assim, quando eu fiz o gráfico com o Fernando, a primeira sessão, eu não consegui nem falar boa noite para ele. Ele lembra disso. Eu estava com muitos traços na dor. Eu comecei o boa noite chorando já, porque eu estava com um problema muito sério no trabalho, e outras coisas que eu também estava com problema, que eu só fui descobrir depois, continuando a terapia. Então, eu estava com problema no emprego, a própria autoestima, né? Quando ele começou a me falar como eu era, eu falei, não sou assim, não. Não era daquele jeito que eu me enxergava. Então, eu acho que muitos dos problemas que eu tinha, porque eu não me enxergava da forma como eu realmente sou.
Então, você acaba deixando as pessoas se aproveitarem um pouco de você, você acaba se contentando com migalhas, porque você não se conhece, você não sabe quais são as suas reais necessidades. Então, o gráfico foi muito importante para mim nesse sentido. Eu me conhecer, tá bom. Até uma das frases que eu usei com o Luiz Fernando nas primeiras sessões foi assim: a minha cabeça tá assim, como se você tivesse desenrolado um novelo de lã e juntou tudo assim, ficou aquele emaranhado. Eu falei, eu preciso puxar esse novelo aí. Eu preciso de alguém me ajudar a puxar a ponta. Eu não sei nem onde está a ponta. Aí ele me ajudou a puxar a ponta. Ele trabalhou muito na minha autoestima nas primeiras sessões, principalmente na parte profissional. E isso, para mim, foi muito bom. A minha postura dentro do meu emprego mudou. Eu consegui alcançar o meu objetivo, aquilo que eu estava na dor, a situação se reverteu. E as pessoas à minha volta lá já percebem, você está muito diferente. Teu desempenho está diferente, a tua postura está diferente, até fisicamente você está diferente. Isso é muito bom, é bom ouvir isso, faz muito bem para a gente. E eu estava também numa negatividade, eu falei, não vou conseguir, não vai dar. A terapia faz você pensar, sim, vai dar. Sim, vai dar. Eu tenho certeza que eu tenho um caminho meio longo aí pela frente. Tem muita coisa que eu ainda quero fazer, mas eu acho assim, quem me viu, ou quem conversou comigo há 2 meses atrás, quem conversa hoje, são 2 pessoas diferentes. E eu realmente achei que foi muito importante me conhecer. Assim, sou muito grata, ganhei 2 amigos aí, que a gente, na reunião, a gente se fala, e fora da reunião a gente se fala, na terapia a gente se fala, e sempre me lembram dos pontos positivos e falam, é possível, você consegue, você é melhor do que você acha, e me ajudou bastante. Inclusive, Fernando, deixa eu te falar, você tinha me dado umas frases para eu ler assim, todo dia. E o RH da minha empresa copiou isso. Falou que frases, pode parecer bobagem, mas frases motivacionais, frases que te lembram quem você é, o que você precisa fazer no dia a dia, são muito importantes. É que nem ler a Bíblia, né? A gente fala, a gente lê a Bíblia todo dia, mas já li aquilo, tudo bem, mas vamos ler de novo, porque isso faz bem, né? Isso é produtivo. As frases motivacionais também são. Aí o meu RH pegou, assim, várias frases aleatórias e distribuiu para todos os funcionários da empresa, aleatoriamente. Frases bacanas, assim, sabe? Teve uma repercussão tão bacana, tão legal, e ela colocou nos armários das pessoas, e ninguém tirou, tá lá, no armário. E Bom as saber pessoas começaram disso. a postar. As pessoas começaram a postar nas redes sociais. Olha que legal, ela pensou em mim, isso aqui realmente era para mim, eu vou ler isso todo dia. Então, a gente precisa acreditar nas técnicas de terapia, porque elas realmente fazem bem. Aqui, E ó, eu só tenho a agradecer vocês dois. tem umas 200 Então, aqui, mais ou menos. eu tô com as minhas lá no meu trabalho. Tem Tem uma moça da muitas. limpeza que ela vai limpar a minha mesa, ela lê as frases. Eu leio todo sábado as suas frases motivacionais. Legal. Muito bacana. Muito bom, que gostoso ouvir você, Silvia. Puxa vida, que alegria! Eu acredito que todo mundo gostou de ouvir a sua experiência. E como nós não treinamos nada, né? É tudo assim do coração que a Silvia está falando. Então, para nós também ouvir foi assim aquela surpresa. Mas eu gostaria que você contasse quantas sessões de terapia você fez com o Luiz Fernando e resultou nesse brilhante sucesso, porque eu falo que é brilhante ouvir algo assim. Olha, eu fiz a primeira sessão, que foi o gráfico, e mais 4 sessões. Então, Tá isso vendo? já me tirou da dor, né? Agora, eu quero progredir mais,
Por isso que agora eu vou partir para a Rosileia. Eu quero, eu acho que dá para fazer mais, entendeu? Tá vendo? Então, o que que eu quis mostrar com essa pergunta que eu fiz para a Silvia? É uma terapia rápida, porque já na primeira consulta a pessoa descobre 1 milhão de coisas sobre ela. E eu achei super mega interessante a Silvia falar na primeira consulta, eu não sabia, né? Não participei. Ela falou: não, não, eu não sou assim. Porque muitas vezes, quando nós estamos na dor, aquele gatilho de dor emocional, nós não conseguimos nos enxergar. E aí, essa primeira consulta é que faz com que haja uma grande mudança. Eu escutei uma pessoa me dizer assim: olha, para mim foi um divisor de águas. Eu realmente sou uma pessoa antes do gráfico e uma pessoa depois do gráfico. Então, realmente não é uma coisa demorada. E super vale a pena, porque, olha, ouvir uma coisa dessa é um presente, meu coração fica cheio de alegria. E agora nós vamos convidar a nossa querida Silvia. Nós vamos ver qual foi a experiência dela, passando pelo gráfico e fazendo a Dilsa. A Silvia acabou de A sair. irmã da Silvia. É a irmã da Silvia. Nós vamos chamar a nossa querida Dilsa para falar a experiência dela, fazendo gráfico e também a terapia emocional. Dilsa. Fernanda falou no discurso dele assim, né? O que você que você mudaria, né? Em 5 anos atrás, o que você falaria para você mesmo, né? Faço terapia. No gráfico eu descobri quem sou eu, que eu era aquela pessoa que se cobrava muito, né? Exigia muito de si mesma. Eu acreditava em tudo que as pessoas diziam que eu era, né? E eu descobri uma nova Dilsa, na verdade. Estou muito feliz de ter descoberto isso. Vou falar para você, tirou um peso enorme das minhas costas. Eu sinto que eu tô leve, assim, sabe? Foi muito bom para mim. E ajuda nas minhas decisões, que antes, né, da terapia eu tomava decisões, não dormia à noite achando, ficava em dúvida, era uma boa decisão, não era? Hoje eu consigo tomar minhas decisões, deitar na minha cama e falar, deu certo, era isso mesmo que eu precisava, né? Então, eu me sinto bem hoje, né, em viver, porque antes eu não vivia, eu me cobrava, né? Eu não respirava. Então, isso é muito bom. Aprendi a me controlar também meus pensamentos negativos, que isso era bem difícil. E eu sempre fui muito coração, né? Aquelas assim, a pessoa demonstra um pouquinho de carinho, assim, pronto, já ganhou a minha pessoa, assim, e já me entregava totalmente, né? Hoje não, eu aprendi na terapia que eu preciso ser mais observadora, observar o que faz bem para mim, o que não faz bem para mim, ser mais seletiva nisso, né? É um peso imenso que sai da gente, né? Aí até marquei aqui uma ilustração, né? Que é como eu me sinto. Sabe aquelas correntinhas que fica cheia de nó? Aí você vai tirando outra, e tá certo que eu tô no meio do caminho ainda, tô precisando, né? Tirar todos os nozinhos da minha correntinha ainda, mas o que já tirou foi muito bom, qualidade de vida. Então, eu incentivo todo mundo, assim, a fazer. E não pensar assim que, eu vou fazer terapia, a pessoa vai ver como eu sou e que isso é algo ruim. Não é, não é. Pelo contrário, né? A terapia faz a gente enxergar o que a gente realmente é no íntimo, né? Não o que a gente tem de ruim, o que a gente tem de bom. E aprimorar isso e focar nisso. Obrigada. Obrigada pela ajuda. Dilsa, eu que agradeço, olha, que história, que coisa linda de ouvir também. E interessante, eu estou com a Dilsa em 2 sessões e eu já observei muita mudança nela. E realmente, o que ela falou é a pura verdade. Uma pessoa que o traço rígido, alto,
uma autocobrança. Por quê? Porque gosta de fazer tudo na perfeição. E isso muitas vezes, o que acontece com a pessoa? A pessoa já tá bom, mas ela quer fazer melhor. O lado coração, amar tanto o próximo, mas também tem que ter um equilíbrio para que a pessoa passe a se amar também, para que ela possa amar e também se amar. Então, a terapia, realmente, eu posso dizer, Dilza, que eu também notei que você subiu degraus. E algo que me chamou a atenção, que a Dilza falou, é o seguinte: você não vai para a terapia para ser julgada, criticada ou para te mostrarem a sua pior versão. É o contrário. É para mostrar para você a sua melhor versão, que está dentro de você. E você pode. Se a Silvia conseguiu, a Dilza conseguiu e outros que têm umas experiências lindas que eu queria até chamar, se eu pudesse hoje, vocês iriam ouvir histórias incríveis em tão pouco tempo. Então é isso. Agora deixa eu falar uma coisa. Tem alguém, deixa eu abrir a tela, que quer fazer alguma pergunta? Pode erguer a mãozinha, alguma dúvida? Então, olha, a Ana Cláudia ou Erlane. Preferência dúvida fácil, tá? Tá. Olá, boa noite. Boa noite, Ana. Eu quero saber se a terapia que vocês fazem, ela consegue eliminar a dor emocional? Olha que pergunta interessantíssima. Muito bem. A dor, Ana Cláudia, ela é neutralizada. Por quê? Porque o traço da dor, ele já existe. Então, a pessoa tem a dor. Às vezes acontece um episódio que vai apertar o gatilho de dor emocional. Então, o que que nós ensinamos na terapia? O recurso para neutralizar essa dor e a pessoa seguir melhor. Alguém mais quer levantar a mãozinha para fazer alguma pergunta? Pergunta fácil, né? Como diz o Luiz Fernando. Letícia, pode fazer sua pergunta, Letícia. Boa noite, gente. Boa Então, noite. Rose, o que que é uma dor emocional existencial e uma dor circunstancial? Ótima pergunta. Então, existem duas dores, né? Existe a dor que ela é existencial. Por quê? Porque foi algo que aconteceu lá no passado e a pessoa carrega junto a ela. Então, ela traz para a terapia um episódio, um trauma que já existe, que está com ela. E a dor circunstancial, ela é formada num ambiente, muitas vezes dentro da família, ou até mesmo no trabalho. Então, são duas dores diferentes. Tem alguém mais que quer fazer alguma pergunta? Sem perguntas? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, para concluir, eu prometi uma coisa para vocês que eu considero bem interessante, é o seguinte: todos nós, vez por outra, nós passamos por crises de ansiedade, é uma coisa muito comum, muitas vezes por causa até mesmo de uma dor existencial ou mesmo uma dor circunstancial, que pode muitas vezes ocasionar em crise de ansiedade. Então, muitas pessoas até mandaram mensagem, né? Ah, Rosa, eu gostaria muito que você desse uma técnica, né, para aliviar a ansiedade, para controlar a ansiedade. Então, uma coisa que eu quero explicar para vocês, que as técnicas, muitas vezes, são técnicas simples. Por que simples? Porque tudo que nós trazemos para o adulto foram coisas que que aconteceram lá na infância. Então, vamos dizer assim que você ensine para uma criança algo muito complicado. Não vai dar certo. Então, por que que as técnicas elas são simples? Porque vai acessar aquela criança para que no adulto a pessoa ela possa realmente entrar no recurso. Então, por exemplo, vamos dizer assim, ó,
que a pessoa está numa crise de ansiedade. E, na verdade, a ansiedade, ela começa onde? Ela começa num pensamento. Aí a pessoa pensa, leva para o coração, aí começa aquela crise, aquela sensação horrível. Então, da mesma maneira que a crise de ansiedade, ela começa aqui, então é aqui que nós vamos trabalhar para que ela possa relaxar e ela possa vir para um estado de equilíbrio. Então, vamos lá para um exercício. Acho que eu vou dar 2 hoje. Eu vou dar o primeiro. Vamos lá. Então, a pessoa, se ela está, digamos, na rua, e ela começa a ter aquela crise de ansiedade. Então, como que ela pode fazer? Respiração. Respirar fundo e soltar a respiração dela. Aquela respiração até longa. E solta. E falar uma palavra que é muito importante. Cancela, cancela, cancela. É uma reprogramação para o cérebro mudar a atuação do negativo para o positivo. Aí, de novo, faz a respiração, solta e usa a palavra poderosa. Cancela, cancela, cancela. E daí ela vai fazendo até o ponto do ombro dela ficar mais solto e ela entrar no equilíbrio. Bom, aí digamos que você está na sua casa, aí você tem uma crise de ansiedade. Vem um pensamento, uma coisa que você não queria pensar, não queria lembrar, aí de repente você fica ansiosa, aí você está lá na sua privacidade, você pode fechar os olhos, colocar as mãos, uma colada à outra, quem quiser anotar, anote, e comece a fazer esse movimento, sentindo a mão, e a respiração, fecha os olhos, respira e solta, cancela. A mãozinha, respiração, solta, cancela, cancela, cancela. Esse é um exercício que dá um efeito mais rápido, por quê? Porque você deu 3 comandos para o cérebro. Então, você fez o comando da sua mãozinha, a sua respiração e a palavra ativada. E você só vai parar de fazer o exercício quando você sentir leveza, porque aí há a troca do pensamento e então você controla a sua ansiedade. Então é isso. E falando de ansiedade, o Luiz Fernando já disse que a próxima live, o tema inteirinho vai ser sobre ansiedade. É isso mesmo, né, Luiz Fernando? Quer falar alguma coisa para finalizar? Isso, para finalizar é isso mesmo, né? E a ansiedade é uma coisa que tem atrapalhado todas as pessoas do modo geral, né? Ansiosas com o trabalho, com o relacionamento, as contas que tem para pagar e tudo mais, e essas coisas nunca deixam de existir. Mas como que eu posso lidar com elas? Como que eu posso dar uma desacelerada na minha ansiedade, né? Então, tudo isso a gente vai falar aí na próxima live, provavelmente final, última sexta-feira, se for possível, né, de outubro, a gente vai fazer isso daí. Então, esses exercícios que a Rosleia passou, como ela explicou, eles são bem simples, porque todas as travas emocionais que as pessoas elas têm, eles se formam quando você tem de 6 a 12 anos de idade. 95% de você é subconsciente. Só 5% é consciente. Você imagina 95% de você ter sido criado em você quando você tinha de 6 a 12 anos de idade. Todas as crenças limitantes relacionadas a trabalho, relacionamento, lado financeiro, espiritualidade, foi tudo posto dentro de você inconscientemente, né? As ideias, a maneira que os pais lidavam com as situações, seus avós ou pessoas próximas a você, tudo isso está dentro da sua mente subconsciente de quando você era criança de seus 6 aos 12 anos. Por isso que esses exercícios, como ela explicou, né, tem que ser exercícios simples, mas muito profundos, porque o que esse exercício ele faz? Ele entra na sua mente, tira aquela crença limitante que você tem, né, que foi adquirido por você dos seus 6 aos 12 anos, e coloca novas informações lá dentro, para que você consiga ter uma vida melhor.
Então, tá o meu telefone aqui, o telefone da Rosileia. Se alguém tiver interesse em fazer essa terapia, é só marcar esse telefone, depois manda uma mensagem para nós, né? Já que a gente tem bastante pessoas aqui, a roupa adequada para se fazer essa terapia, para os homens, um shorts ou uma bermuda e uma camiseta. Para as mulheres, uma camiseta ou uma blusa, ou uma bermuda e um shorts também. Por que isso? Porque, como eu expliquei hoje, desde a barriga da sua mãe até os 6, 7 anos de idade, foram dados os contornos para o seu corpo. E é esses contornos que são necessários a gente enxergar quando a gente faz o gráfico, tá bom? Além de outras coisas que nós observamos também e sendo de ajuda. E as roupas de preferência de cores claras, tá bom? Depois tudo isso você vai entender como funciona, tá bom? Então, agradeço a atenção de todos vocês, muito obrigado por vocês terem tirado do tempo de vocês para nos ouvir hoje aqui sobre esses assuntos, que a gente possa, quem sabe, se encontrar na próxima live aí do final de outubro, né? Se não me engano, acho que é dia 28, se não me falha a memória, uma sexta-feira, tá bom? Grande abraço a todos vocês, espero que tenha sido de ajuda para vocês e que todos nós possamos, assim, tocar em frente aí, né? Apesar das nossas limitações, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.